Olá, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, aqui é o teu irmão, pastor Alessio de Moraes. Quero convidar você, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, a curtir o nosso canal, a se inscrever, a ativar o sininho de notificações aí embaixo, para que você esteja atualizado quanto aos nossos conteúdos. Fazendo assim, você nos ajudará e fará parte também desse grande projeto e será abençoado com as nossas ministrações, estudos bíblicos e aí por diante, tá certo? Então clique aí, curta aí, se inscreva aí, estamos juntos para a glória de Deus. O assunto de hoje é a trajetória de Satanás. Nós vemos dois extremos perigosos nos dias de hoje, onde por um lado as pessoas mistificam demais, tem uma memória muito criativa e acaba colocando coisas que a Bíblia não respalda porque não é bíblico, e outros daqueles que são racionais demais, da teologia da liberalidade, da teologia liberal, melhor dizendo, que quer tirar a parte espiritual da Bíblia Sagrada. Então Jesus disse claramente que nós devemos ser o sal, mas não sejamos salgado e nem sípido, mas temperado. Então, biblicamente, você vai compreender a trajetória de Satanás, você vai compreender a importância de conhecer sobre esse assunto, para que você possa se posicionar. Eu sempre digo, quando nós conhecemos o nosso inimigo, o terreno do nosso inimigo, quando sabemos como ele age, nós teremos mais condições e capacidade para agirmos, reagirmos e avançarmos nessa nossa grande batalha. Eu quero ler com você aqui no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8 e versículo 44. Está escrito assim: Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é mentiroso e pai da mentira. Então, teologicamente falando, Satanás, a palavra era, antes de ele cair, era chamado de Lúcifer, ou luzeiro, ou aquele que portava uma luz. E não há dúvida, apesar de que houve uma certa divergência de pensamento entre os pais da igreja acerca da pessoa dele, alguns pensaram de uma forma ou de outra, mas 99% dos evangélicos, dos cristãos, de todas as vertentes teológicas, sabe, compreende, hoje entende que Satanás ele é um anjo caído, né? Ele é um anjo caído. E Satanás, diabo, são nomes dados a ele, ou títulos dados a ele, em detrimento das suas ações, de suas atividades, né? Adversário, inimigo de Deus, e por aí vai. Mas eu quero falar da trajetória, onde ele está, porque hoje há uma grande dificuldade, né? Das pessoas entenderem esse assunto. Ali atrás tem um quadro, depois nós vamos ler, tá? Falando sobre ele, então o propósito desse estudo, eu preparei para vocês, o propósito desse estudo sobre a trajetória de Satanás não é exaltar, dar ênfase na pessoa dele, mas levar o ouvinte a conhecer os principais fatos bíblicos a respeito de Satanás, desde a sua origem, queda, poder, atividade e destino final. Então esse é o propósito desse nosso estudo. Eu quero ser objetivo, direto, breve, mas que traga um conteúdo excelente para você pensar aí, certo? A origem de Satanás, eu vou pegar a Bíblia, sem a Bíblia não tem como, né? A origem de Satanás está em Ezequiel, capítulo de número 28. Eu gostaria que você pudesse abrir aí comigo também a sua Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 28, para a glória de Deus, para nós entendermos aqui a origem, né? A origem de Satanás, do capítulo 28, especialmente no versículo 12. Vamos comigo? Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. A origem dele. Tudo bem? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras aferidor de medida, perfeito em medidas, né? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai falar das pedras, né? As obras dos seus tambores, dos seus pífanos, estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparadas para ele. Então, algumas pessoas usam esse texto para dizer que isso aqui não se refere a Satanás, mas ao rei de Tiro, que ele tinha um jardim semelhante ao Éden. Ele poderia até ter esse jardim, mas nunca seria o jardim de Deus. Porque o verdadeiro Éden, o Éden de Deus, é o celestial.
e não o terreno, certo? Então está falando referente a Satanás. Ele estava no Éden, ele não foi criado no Éden. Então ele estava no Éden de Deus, e não no Éden especificamente, alguns acreditam, né, que esse seria o Éden onde estava Adão, e eu acredito que Deus está falando aqui do Éden celestial, tá? Sigo essa linha de raciocínio. Vamos lá. Tu eras querubim ungido. Veja que coisa interessante. Tiro nunca foi um querubim, muito menos ungido, né? Todo mundo sabe que Satanás sim era um querubim. Querubim ungido. Eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava. No Monte Santo de Deus, aonde? No terceiro céu, na eternidade. O Bazã de Deus, o Sion de Deus, o Sion celestial, tá? O celestial, o monte onde Deus habitava, tá? No meio das pedras de fogo, perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criada. Olha, ele era perfeito, desde o dia que foi criado até o dia em que foi, então, achado iniquidade nele. Tiro não foi criado. Rei de Tiro foi feito, como qualquer processo humanamente falando, relação entre seu pai e sua mãe, houve ele. E Satanás não, ele foi um ser criado, certo? O único homem criado foi Adão. Os demais foram advindo de um relacionamento entre o homem e a mulher. Na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste, que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer. Olha, Deus lançou ele fora do monte de Deus. Então, Tiro nunca teve. Estamos falando, então, de Satanás, certo? Protetor entre as pedras foguadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste sabedoria por causa do teu resplendor. Veja essa palavra. Por terra te lancei. Tá certo? Diante de ti pus para que olhem para ti. Então, nós estamos falando da origem. Onde Satanás foi criado? Na eternidade, no monte de Deus, como um anjo qualquer, comum, que o Senhor criou. Só que Deus o ungiu, ou seja, lhe deu uma capacidade diferente, especial, para tocar, cantar, compor, reger o coral, administrar e levar até o trono de Deus essas pedras de fogo. Eu não vou falar sobre isso porque é apenas uma base que eu quero te dar. Então, a origem de Satanás, ou na época, anjo, está na eternidade, no monte de Deus, no céu de Deus. E o texto diz que por terra te lancei. Existe uma vertente teológica que diz que Satanás foi lançado na terra, e ele explodiu, a terra era junta e se separou, tentando ali alinhar com o Big Bang da ciência. Mas eu não creio desta maneira, eu acho muito incoerente por algumas questões. Primeiro, a primeira delas é que Deus permitiria que Satanás destruísse uma terra que ele criou. Número 2, ele teria esse poder. Número 3, que é importante você saber, que quando Satanás peca, a terra ainda não era criada. Do versículo 1, em um princípio criou Deus os céus e a terra, Deus criou. Aí eu gostaria que você olhasse para esse quadro aqui, para você entender isso. Eu vou suspender um pouquinho aqui. Olha ali. Então tá, saindo de lado, esse é o primeiro quadro. Como era o céu nesta ocasião? Nesta ocasião tinha um monte de Deus, está vendo ali? Tinha o trono de Deus e o altar, que sempre teve na ponta do trono. Então aqui, ó, tudo era água, não existia segundo e terceiro céu. Existia a congregação dos anjos, que era no pé do monte. Então a palavra que Deus diz, eu te lancei por terra, não é na terra. Quando você lança alguém por terra, é alguém que se levanta e você vence. É uma vitória que você obedeceu, tá certo? Que você recebeu. Então a origem de Satanás foi aqui. E a sua queda também, tá? Falando da origem dele, temos que falar da queda, que está em Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14 está falando sobre a sua queda. Essa é a sua origem. E agora nós iremos rapidamente, Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 15. Vamos lá? Veja bem, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, não é na terra, foste lançado por terra, hein? Então, olha, veja bem, como caíste do céu, quer dizer, que céu? Aqui, ó, no mundo habitável de Deus, ele tinha acesso aqui ao trono,
ele foi lançado aqui embaixo, tá? E nós vamos saber que depois Deus criou, então, esse segundo quadro, nós iremos falar. E dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, as estrelas que é os anjos. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, aqui a congregação, aqui é o monte da congregação que era aqui embaixo, no monte da congregação, me assentarei na banda do lado norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Contudo será levado ao inferno, o mais profundo do abismo. Então a queda de Satanás se deu por essa ocasião por algumas razões. Por quê? Qual? No primeiro a gente viste o seguinte, ele dizia no seu coração, ele queria ser semelhante a Deus. Eu vejo muitas pessoas pregar que ele queria ser maior e mais poderoso. O texto não diz isso, olha o que o texto diz. Dizia no seu coração: subirei acima das estrelas de Deus, ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei à banda do norte, subirei acima das mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele caiu só pelo fato de querer ser igual a Deus. Tá? Foi o mesmo fato, foi a mesma palavra que ele usou para que Eva pudesse cair com Adão, de tentar levá-los a querer ser semelhante a Deus. Então a sua origem está na eternidade e a sua queda também se dá na eternidade. Então, é bom, a gente vai entrar agora no detalhe final, só para você acompanhar. Ele é lançado por terra e não na terra, tá certo? Então, voltando aqui conosco, aqui para a Bíblia, ok? Beleza? Então vamos falar do seu poder. É importante você ver essa questão aí do poder dele. Está em Efésios capítulo 6 e versículo 11. Qual é o poder que ele tem, né? Lá no livro de Efésios, Paulo vai orientar no capítulo 6. Acompanhe comigo aí, pega a sua Bíblia. No capítulo 6, tá ok? No versículo 11 diz assim: revesti, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, como as hostes espirituais das maldades, nos lugares celestiais, nas regiões celestes, tá? Guarda esse nome, regiões celestes, lugares celestiais, ou moradas espirituais também. A gente vai ver. As atividades de Satanás, entre elas, eu gostaria que você depois lesse na sua casa. Eu coloquei algumas atividades que eu achei importante a gente saber sobre essas atividades dele. O que ele faz? Uma das atividades é obscurecer a inteligência do incrédulo. O Deus desse século cegou o entendimento, obscureceu a inteligência do incrédulo, para que não lhe resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, uma das suas atividades é cegar o entendimento da pessoa, principalmente dos incrédulos, para que não possa receber o conhecimento do Evangelho ou da glória de Deus. Número 3, tentar os cristãos, como está escrito em 1 Tessalonicenses 3,5, né? Cegar o entendimento dos incrédulos está em 2 Coríntios 4,4. Segunda atividade de Satanás, tentar os cristãos. É bom lembrar que Deus prova, mas Deus não tenta. E Deus também não pode ser tentado, tá? Quem tenta é Satanás. A Bíblia diz que ele é o tentador. O que é tentar? Tentar é convidar, é oferecer alguma coisa que nos chame a atenção para que nós deixamos o propósito para receber uma proposta em prol de alguma coisa que nos interessa, mas que nos afasta de Deus ou do projeto de Deus. Então, eles nos tentam tirar a palavra do coração dos homens, conforme Lucas 8:12 e Mateus 13:19, na parábola do semeador. Então, a palavra é lançada, então o diabo tenta vir no coração da pessoa, tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. E você sabe que a palavra de Deus não tem que estar na mente, mas no coração, porque o efeito da palavra é no coração do homem. Não é o coração físico, mas a sede das emoções, né? Esse lugar, porque o homem é um ser que tem intelecto, vontade, né? E sentimentos. Isso faz o homem ser um ser
né? Um ser sapiens, um ser pensante. Então Satanás vai nas emoções, no coração do homem, tira a palavra, e sem palavra é impossível. A Bíblia diz: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, crer e dar crédito necessariamente é ouvir a palavra e guardar em seu coração. É o que o salmista diz: eu guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando o Satanás, uma das suas atividades é tirar a palavra do coração das pessoas, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que produz a fé, a palavra que nos torna pessoas fiéis ao Senhor. Então, como ele tirou, como a parábola do semeador, então uma das suas atividades é tirar a palavra do coração das pessoas. Aprisionar pessoas. Lucas 13:16, quando Jesus entra no templo, havia uma mulher de 18 anos encurvada. E não é que toda enfermidade é originalmente vinda de um espírito maligno, mas no caso dessa mulher, sim. Jesus disse que ela era uma filha de Abraão, mas porém estava aprisionada. Quantas pessoas estão aprisionadas por forças malignas? A atividade de Satanás, aprisionar as pessoas, colocá-las em cativeiro. Uma coisa é opressão, outra coisa é possessão. No caso dessa mulher, ela estava oprimida e possuída. Não manifestado, mas estava aprisionada por um espírito maligno. Então, uma das atividades de Satanás é usar os seus demônios para aprisionar pessoas, para que elas não consigam ter uma vida livre, erguer-se, olhar para o céu. Aquela mulher estava encurvada, nada disso ela podia fazer. Outras atividades é encher o coração das pessoas de engano, como em Atos capítulo 5, Pedro diz para Ananias e depois a Safira: por que permitiu que Satanás enchesse o teu coração com mentira e você mentisse para o Espírito Santo, né? Quantas pessoas estão aí permitindo que Satanás enche o seu coração e elas pensam estar mentindo para o homem, para o pastor, para a liderança, e na verdade elas estão mentindo para si mesmo. Elas estão permitindo-se ser usada por Satanás, enchendo o seu coração de enganos, de mentiras. E isso é importante a gente saber, porque isso aconteceu na vida de alguém que era cristão naquela época, mas não estava bem convertido, porque emprestou o seu coração para que Satanás enchesse com as mentiras e enganos. Então, uma das outras da sua atividade é encher o coração das pessoas com engano, enganar as pessoas. Outra, aprisionar pessoas na prática do pecado, como está lá em 1 João 2,14. Uma vez que a pessoa está presa ao pecado, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então, uma das atividades de Satanás é aprisionar as pessoas no pecado, certo? Outra atividade é desviar as pessoas da presença de Deus e torná-las seus seguidores, como Paulo instrui a Timóteo no capítulo 1, no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 15. Satanás, ele desvia as pessoas do caminho do Senhor, da presença de Deus, e automaticamente essa pessoa passa a seguir Satanás, passa a caminhar pelos caminhos propostos pelo diabo, que é uma das suas atividades para com a humanidade. E finalmente, a oitava é formar uma congregação de adoradores. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, o próprio Jesus fala que diz: os judeus não são, mas são da congregação de Satanás. Então, Satanás forma seus adoradores. Satanás tem a sua congregação, os seus adoradores, né? Aqueles que se dizem muitas vezes uma coisa e não é. Eles se tornam um adorador de Satanás. Isso é importante. Estou falando que nós falamos da origem, da queda, do poder e agora das atividades. Claro que são muitas outras, mas eu não quero me deter, eu só quero que você entenda a trajetória de Satanás. Pois bem, e essa atividade tem limite. Essa atividade tem limite. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, fala do destino de Satanás. Fala que o fogo do inferno está preparado para Satanás e os seus demônios. Tá? E vamos só entender isso aqui. Eu gostaria de ler também Romanos 16 com vocês, que é uma passagem muito importante. Deixa eu pegar a minha espada aqui, a minha Bíblia Sagrada, para falarmos do fim de Satanás. Romanos, no capítulo 16, para a glória de Deus, tá certo? Capítulo 16, versículo 20. Está assim escrito: o Deus de paz em breve esmagará a Satanás
debaixo de vossos pés. Então, o destino final de Satanás é a derrota, é o lago de fogo e enxofre, é o destino final de Satanás. Então, vamos lá, recapitulando a sua origem no céu, a sua queda no céu, tá certo? E também o seu poder, ele tem poder limitado, mas tem as suas atividades, falamos de algumas atividades, e o seu destino final, que é o lago de fogo. Agora, compreendendo o quadro lá em cima comigo, venha comigo, me acompanhe aqui, tá? Então, nós falamos, quando Satanás peca, em Isaías 17, é aqui. Ele é criado aqui no monte de Deus, aqui ele é ungido, aqui ele é estabelecido, tá? Antes da queda. E aqui só tinha águas. Quando você lê Gênesis 1:1, eu vou fazer aqui de azul, vai falar que de preto é melhor, né? Aqui, ó. Aqui. Certo? Olha lá. Aqui eu fiz de preto esse desenho aqui, certo? A terra era isso. Então não tinha como ele ser lançado na terra. A terra era isso aí. Depois que ele cai, é que o Senhor começa a criar todas as coisas, inclusive os céus. Agora, depois da queda, nós temos 3 céus. Nós temos o primeiro céu, o terceiro céu, que é o mundo habitável de Deus, onde está o trono de Deus. Nós temos o segundo céu, que é as regiões celestes. Esse aqui, ó, segundo céus, regiões celestes. Eu fiz uma luz, só uma estrela. É claro que nós estamos juntos, né? Não pode estar juntos eles. Mas é para você saber que a região está os astros, as estrelas, tá? Regiões chamadas de regiões celestes. Então, e nós temos o céu dos homens, que é a atmosférica, que é a terra. É isso depois da queda, o processo que vem depois da queda. Certo? Então, essa terra foi criando forma, tendo forma depois da queda do homem. Então, não podia, depois da queda de Satanás. Então, jamais poderia ter sido Satanás criado na terra e feito na terra, até porque Satanás não habita na terra. É isso aí, as pessoas de Satanás habitam na terra, e outros dizem que ele está preso, não. Ele está solto e não habita na terra, mas as suas atividades são na terra, certo? Agora, depois da ressurreição de Cristo, mudou. Lá agora não tem mais o monte, mais a cidade. Eu coloquei para você ver a Nova Jerusalém, a cidade. Nós temos o segundo céu continua igual e o primeiro também continua igual, certo? A terra, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O que muda aqui é a figura, que agora não é mais um monte, agora é a Nova Jerusalém, a cidade que desceu do céu. Então, analisamos tudo isso, nós concluímos que na origem de Satanás, certo? Na sua origem até seu destino, após sua rebelião, na congregação dos anjos, foi lançado nas regiões celestes. E depois que foi feito, ele está lançado aqui. Então, hoje, os demônios, o seu habitat, hoje, é aqui nas regiões celestes. Paulo que diz, Efésios 6:11, acabamos de ler, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, a potestade, as hostes das maldades espirituais, aonde? No mundo espiritual das regiões celestes, onde eles habitam. Como Daniel também, quando orou, o anjo desceu e parou aonde? Aqui, houve a batalha aqui, ó, nas regiões celestes, onde hoje está o Satanás e seus demônios. É claro que estão em atividades aqui na Terra, tá? Estão em atividades aqui na Terra, mas a luta é ali, a batalha é ali, nas regiões celestes. É bom você saber que ele está ali, ali é o seu habitat, apesar de que ele vem. Então, ele está entre o céu dos homens e o de Deus. Então, quando ele foi se apresentar diante de Deus, ele sai daqui e foi para o terceiro céu, em Jó, como nós vimos, tá bom? Efésios 6:12, e isso também está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, que nós já vamos falar, tá? No meio da grande tribulação, será lançado das regiões celestiais da terra. Quando nós lemos, vamos lá para a gente ver esse texto, é muito interessante a gente ver. Eu vou ler porque daí você vai tirar todas as dúvidas sobre esse estudo. Eu posso falar com mais profundidade, mas é um vídeo que eu não posso demorar muito tempo nele, tá? Então, nós vamos falar a base, só para você ter a base, depois você lê os textos aí na sua casa, acompanha, vai ser bênção, tá? Então vamos lá, Apocalipse 12:8, para provar que ele está na região celeste até os dias de hoje. Quando as pessoas lêem esse texto, elas querem colocar aqui, mas não dá, porque ainda não houve essa batalha. Essa batalha vai acontecer no meio da grande tribulação. Então não tem como a gente colocar ali, tá? No início. Veja lá, versículo 8. Mas não prevaleceu, houve uma batalha no céu, versículo 7, Apocalipse 12:7.
ou Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão contra os anjos, mas não prevaleceram, e nem mais se achou o seu lugar nos céus. Veja que não é no céu, é nos céus, no segundo céu. Isso vai acontecer no meio da grande tribulação. As pessoas dizem que já aconteceu, foi a época que ele foi lançado. Não, senhor. Isso vai acontecer no meio da grande tribulação. Isso vai acontecer. Então, aonde não se achou o seu lugar mais aonde? Nas regiões celestes. No segundo céu, porque é onde ele está hoje. Agora, veja se não é na grande tribulação que vai acontecer. Versículo 9. Aí, ele é lançado aqui depois da criação. Aí assim, vamos lá. Aí depois, ele sai da região celeste e vem para a terra. Aí versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado, agora veja a expressão, na terra. Agora não é por terra. Agora é na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. No final, no meio da grande tribulação. No meio da grande tribulação, ele sai das regiões celestes e é lançado na terra. No meio da grande tribulação, isso acontece, é o versículo 9, né? Capítulo 9, 12, na terra. Depois, no final da grande tribulação, ele será lançado no abismo, certo? Que é uma prisão de demônios. Aí ele fica ali por 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele retorna para a terra, para a batalha do Gog e Magog. E depois que se encerra esse 1000 anos que ele vem nessa última batalha, então ele é lançado para sempre no lago de fogo, que é o verdadeiro inferno, que é o finalmente de toda a história. Veja comigo, então, a trajetória dele. Veja bem, ele começa no céu, ele cai do céu, ele tem poder limitado, depois ele tem suas atividades, seu destino final, lago de fogo. Qual é a trajetória dele? Ele sai das regiões do céu de Deus para regiões celestes. Das regiões celestes é lançado na terra, da terra ele vai ser preso no abismo, do abismo ele volta para a terra, e da terra então ele é lançado no lago de fogo para sempre. Veja comigo Apocalipse 20, no versículo de número 10, diz assim: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui é no final do Gog e Magog, quando Satanás sai do abismo, arrebanha um povo e vai para a batalha final, perde, desce fogo da Nova Jerusalém, destrói ele e seus exércitos, e ele é lançado de vez no lago de fogo e enxofre para sempre. Então essa é a trajetória de Satanás. Outra coisa importante que não está no estudo, mas eu quero compartilhar com vocês, qual a diferença de Satanás para demônio, ou de anjo para demônio, anjo de luz para demônio? É simples, quando Satanás está no céu, ele é anjo. Quando ele peca, ele é anjo caído, entendeu? Ele é um anjo caído. E quando ele entra na terra, ele se torna adversário demônio. Por quê? Adversário demônio. Porque a terra foi feita para os filhos dos homens, para o ser humano. Então, para entrar na terra tem que ter um corpo. Até Jesus precisou de um corpo para estar na terra. Então, isso é encarnação. Como Satanás não tem um corpo, ele entra ilegalmente. Quando ele sai do seu habitat e entra na terra, então automaticamente ele se torna adversário, diabo, antiga serpente. E é importante você saber disso. Não tem aquela mistificação. Ele é chamado de demônio e de Satanás porque entra, invade um território que não é dele, não tem autorização, então ele se torna adversário. Não é uma metamorfose, uma transformação. São nomes, são títulos. Ele é um anjo caído. Tá? Ele é um anjo caído, perdeu a glória, a perfeição, perdeu. Mas a figura dele em si é um anjo caído, sem dúvidas. Amém? Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Se a palavra te abençoou, te deu entendimento, você conseguiu captar, entender, guardar no seu coração, então se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, esteja conosco para a glória de Deus. Aqui é o pastor Alessio de Moraes, que veio então dar esse estudo para vocês, participarmos juntos dessa palavra. Espero ter abençoado a sua vida, o seu mistério. Compreendendo a trajetória de Satanás, compreendendo suas atividades, o seu campo de trabalho, você vai se munir da ferramenta de Deus, das armaduras de Deus, para poder lutar, vencer e ser campeão, tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida e, claro que foi um estudo bem rápido e básico, mas voltaremos na próxima com mais detalhes, estudando cada ponto, cada parte importantíssima. Então, curte aí, compartilhe, se inscreva, esteja conosco, que Deus vai te abençoar. Um forte abraço do seu amigo e irmão, pastor Alessio